Nesta missa da Ceia do Senhor, celebramos os mistérios da instituição da Eucaristia, do sacerdócio ministerial e do mandamento do amor fraterno. Participando da Ceia do Senhor, comungamos o projeto de Jesus do amor-serviço. Celebrar a Eucaristia significa assumir a entrega de Cristo em nossa própria vida. Acompanhamos o canto. Oh
Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O Senhor que encaminha os nossos corações para o amor de Deus e a constância de Cristo, esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Irmãos e irmãs, reconheçamos as nossas culpas para celebrarmos dignamente os santos mistérios. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa e minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna.
Ó Pai, estamos reunidos para a Santa Ceia, na qual o vosso Filho único, ao entregar-se à morte, deu à sua Igreja um novo e eterno sacrifício, como banquete do seu amor. Concedei-nos por mistério tão excelso chegar à plenitude da caridade e da vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Hoje compreendemos o sentido profundo da comunhão com Cristo, quando Ele lava os pés dos discípulos e nos dá seu corpo e sangue. Ouçamos. Leitura do livro do Êxodo. Naqueles dias, o Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito: Este mês será para vós o começo dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a comunidade dos filhos de Israel, dizendo: No 10º dia deste mês, cada um tome um cordeiro por família, um cordeiro para cada casa. Se a família não for bastante numerosa para comer o cordeiro, convidará também o vizinho mais próximo, de acordo com o número de pessoas. Deveis calcular o número de comensais conforme o tamanho do cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis escolher tanto um cordeiro como um cabrito, e devereis guardá-lo preso até o dia 14 deste mês. Então, toda a comunidade de Israel reunida o imolará ao cair da tarde. Tomareis um pouco do seu sangue e untareis os marcos e as travessas da porta nas casas em que o comerdes. Comereis a carne nessa mesma noite, assada ao fogo, com pães ázimos e ervas amargas. Assim devereis comê-lo, com os linhos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. E comereis às pressas, pois é a Páscoa, isto é, a passagem do Senhor. E naquela noite passarei pela terra do Egito, e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. E infligirei castigos contra todos os deuses do Egito, eu, o Senhor. O sangue servirá de sinal nas casas onde estiverdes. Ao ver o sangue, passarei adiante, e não vos atingirá a praga exterminadora quando eu ferir a terra do Egito. Este dia será para vós uma festa memorável em honra do Senhor, que haveis de celebrar por todas as gerações como instituição perpétua. Palavra do Senhor. O cálice por nós abençoado é a nossa
Senhor, foi isso que eu vos transmiti. Na noite em que foi entregue, o Senhor Jesus tomou o pão e, depois de dar graças, partiu-o e disse: Isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em minha memória. Do mesmo modo, depois da ceia, tomou também o cálice e disse: Este cálice é a nova aliança em meu sangue. Todas as vezes que dele beberdes, fazei isto em minha memória. Todas as vezes, de fato, que comerdes desse pão e beberdes desse cálice, estareis proclamando a morte do Senhor, até que ele venha. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Antes da festa da Páscoa, Jesus sabia que tinha chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estavam tomando a ceia. O diabo já tinha posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, o propósito de entregar Jesus. Jesus, sabendo que o Pai tinha posto tudo em suas mãos e que de Deus tinha saído e para Deus voltava, levantou-se da mesa, tirou o manto, pegou uma toalha e amarrou-a na cintura. Derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, enxugando-os com a toalha com que estava cingido. Chegou a vez de Simão Pedro. Pedro disse: Senhor, tu me lavas os pés? Respondeu Jesus: Agora não entendes o que estou fazendo, mais tarde compreenderás. Disse-lhe Pedro: Tu nunca me lavarás os pés. Mas Jesus respondeu: Se eu não te lavar, não terás parte comigo. Simão Pedro disse: Senhor, então lava não somente meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus respondeu: Quem já se banhou
não precisa lavar senão os pés, porque já está todo limpo. Também vós estáis limpos, mas não todos. Jesus sabia quem o ia entregar, por isso disse: nem todos estáis limpos. Depois de ter lavado os pés dos discípulos, Jesus vestiu o manto e sentou-se de novo. E disse aos discípulos: compreendeis o que acabo de fazer? Vós me chamais Mestre e Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Portanto, se eu, o Mestre e Senhor, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Dei-vos um exemplo, para que façais a mesma coisa que eu fiz. Palavra da salvação. Permaneçamos em pé. Irmãos e irmãs, nós iniciamos com esta solene celebração da Quinta-feira Santa, o Tríduo Pascal, o tempo mais sagrado do ano litúrgico e também da nossa vida de cristãos, no qual nós vamos reviver e celebrar os principais mistérios da nossa fé. E neste dia, a palavra de Deus que nós acabamos de ouvir e de aclamar, ela nos ajuda a compreender o sentido profundo, o sentido espiritual destas festas que nós celebramos, especialmente desta primeira etapa, digamos assim, do mistério da Páscoa, da salvação de Jesus. Nós ouvimos a primeira leitura, um trecho do livro do Êxodo, que nos recorda a Páscoa dos judeus. Como nós sabemos, esta Páscoa judaica, que ainda é celebrada pelos judeus, ela é exatamente celebrada em memória da libertação da escravidão do povo hebreu do Egito. Aquele povo que vivia como escravo no Egito foi libertado por Deus sob o comando, sob as ordens de Moisés, e a Páscoa judaica celebra, recorda este acontecimento. Ela é a antiga festa dos pães ázimos, ou seja, dos pães sem fermento, e, portanto, é celebrada ainda nos dias de hoje. Este cordeiro que nós escutamos na primeira leitura, que Deus ordena que seja servido na ceia pascal judaica, é um símbolo desta libertação do Egito. E nós, cristãos, ouvimos esta leitura e compreendemos esta leitura dentro deste prisma, que é o prisma da salvação que Jesus Cristo, nosso Senhor, veio nos trazer. Portanto, este cordeiro é uma pré-figura de
Cristo, que também se oferece para o resgate da humanidade, para o resgate dos nossos pecados. Pois a segunda leitura, nós ouvimos um trecho da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. São Paulo nos transmite, como ele mesmo diz, aquilo que ele recebeu. E ele nos relata a instituição da Eucaristia como um memorial da vida, morte e ressurreição de Jesus. Ele nos chama, São Paulo, a atenção, depois na sequência deste texto, que não foi lido, o texto completo, um longo texto, mas um trecho desta parte da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, mas na sequência ele nos fala da necessidade de se estar dignamente preparados para receber este alimento, que é o próprio Cristo, e também a necessidade da comunhão fraterna. A Eucaristia, como a Igreja nos ensina, ela faz a Igreja. Ela é não somente o alimento para os cristãos, mas ela realiza a comunhão, a unidade da Igreja. Nós que somos tão distintos, tão diferentes, que temos tantas realidades que aparentemente até nos separam, nos dividem até, nos unimos todos em torno do altar. E aqui em torno do altar somos todos irmãos, somos todos filhos de Deus e nos alimentamos com o mesmo pão, com a mesma carne, com o mesmo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. E depois ouvimos no Evangelho proclamado pelo diácono, no capítulo 13, alguns versículos do capítulo 13 de São João, que narra a ceia do Senhor. Este texto que nós ouvimos é também uma parte de um longo discurso de Jesus, chamado o discurso sacerdotal de Jesus. É um discurso de despedida. Ele nos fala desta nova Páscoa que Jesus veio realizar, que não é mais a passagem para a terra prometida, pelo deserto, mas é a passagem da morte para a vida, a passagem para a vida eterna, para o céu, que a Páscoa de Jesus realiza, e é isso que nós celebramos. E nesse contexto da Páscoa de Jesus, o que se salienta, o que aparece, é o gesto supremo de amor que Jesus realiza, entregando por nós a sua vida. E na Quinta-feira Santa, a última ceia, Jesus antecipa este gesto, para ficar presente entre nós, para ser pão, para ser alimento da nossa vida. Jesus antecipa a sua entrega. João não apresenta, como os demais evangelistas, o momento da instituição da Eucaristia, mas ele nos ensina o significado que é a comunhão com Jesus e a sua missão. Essa comunhão, ela se expressa de uma maneira muito particular no lava-pés, aquele gesto supremo de Jesus de humildade. Ele que se entregou por nós na cruz e antecipa esta entrega na última ceia, no meio da ceia, lava os pés dos seus discípulos. É um gesto que nós vamos daqui a alguns instantes também recordar e celebrar, lembrando este ensinamento de humildade, de amor que Jesus nos transmite através deste gesto. Com este gesto do lava-pés, que também expressa a hospitalidade, a acolhida de Jesus, Jesus nos revela o rosto amoroso do Pai. Este Pai que acolhe a todos, sem nenhuma distinção. E Jesus se apresenta como servo, que vem realizar uma missão. E a missão de Jesus é salvar. E Ele salva dando por nós amorosamente a sua vida,
entregando por nós a sua existência por amor. Jesus se revela como servo e mostra que a sua entrega não é uma brincadeira, não é um ensinamento teórico, mas ele mostra, prova o seu amor, lavando os pés dos discípulos. E também, no dia seguinte, dando a sua vida pela nossa salvação. Aqueles que se deixam lavar por Jesus participam da sua obra de salvação. Por isso ele diz a Pedro que não queria que Jesus lavasse os seus pés. Se eu não te lavar, não terás parte comigo. Pedro se sentia acima dos outros. Não percebia a necessidade que ele também tinha de receber de Jesus o dom da salvação. Por isso Pedro não dá importância no início a este gesto de humildade de Jesus. Mas quando Jesus lhe explica, quando Jesus lhe dirige a palavra, Pedro entende esta importância. Imediatamente ele diz: Senhor, então não lave só os meus pés, mas me lava o corpo inteiro. Eu preciso desta salvação. Irmãos e irmãs, na liturgia de hoje, a meu ver, penso que a nossa reflexão, neste dia muito importante, para nós que somos cristãos, para nós que sabemos a importância da Eucaristia, salientar 4 realidades. A primeira é a realidade da Eucaristia, ou como nós chamamos a ceia do Senhor, como memorial da sua gloriosa paixão e morte. Cristo, o novo Cordeiro de Deus, nesta ceia, entrega a sua vida por nós. Aquilo que o evangelista São João nos diz: tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Jesus não brincou de amor, Jesus não brincou de amar, mas ele nos amou de verdade, e no seu amor deu a vida por nós. Esta atitude, este gesto de Jesus, é para nós uma grande lição. No mundo que hoje brinca de amar, onde as pessoas usam umas às outras, vivendo muitas vezes um amor irresponsável, um amor que não é amor, mas é egoísmo, às vezes até egoísmo a dois, onde cada um procura o seu próprio bem, onde cada um egoisticamente quer tirar do outro o maior proveito possível. Dentro deste quadro, desta mentalidade, Jesus nos ensina o que é o verdadeiro amor. Amar é dar a vida pelos outros, amar é preocupar-se com os outros, é gastar-se pelos outros, é fazer consumir-se a própria existência pelo bem daqueles a quem se ama. Quem ama de verdade nunca procura tirar nada de ninguém, mas procura o contrário, oferecer a si e aquilo que tem para o bem, para a felicidade dos demais. É por isso que Jesus, nos amando, criou uma forma de se fazer presente entre nós, inventou uma maneira de se fazer presente entre nós, para que esta presença fosse uma presença de amor constante, até o fim dos tempos. E é isto a Eucaristia. É por isso que Jesus se torna presente no altar, na consagração do pão e do vinho. É por isso que Jesus está nos nossos sacrários, nas nossas igrejas, porque Ele nos ama, e porque este amor é um amor de entrega, de generosidade, de doação por nós. O segundo aspecto, a segunda realidade importante a ser salientada, é a comunidade eclesial, onde a Eucaristia acontece, onde ela é celebrada. A igreja, como comunhão de todos os cristãos, onde a Eucaristia se torna uma realidade. Irmãos e irmãs, nós somos membros desta igreja,
esta igreja que existe por causa do amor de Jesus. E vir à igreja e participar da missa não é um favor que nós fazemos a Deus. Não é, antes de tudo, um gesto nosso em relação a Deus. É exatamente o contrário. Deus nos ama e por isso Ele nos oferece a Santa Missa, especialmente a Santa Missa Dominical. Quem participa da missa não faz favor a Deus, mas ganha de Deus o que é necessário para viver melhor a sua vida, para encontrar de verdade a felicidade. Uma terceira característica da celebração de hoje, que já foi celebrada ontem com todos os padres da nossa diocese aqui presentes, é a realidade do sacerdócio ministerial. Hoje nós comemoramos também o Dia do Padre, porque na última ceia Jesus instituiu, juntamente com a Eucaristia, Ele instituiu o sacerdócio. Aqueles homens que oferecem a sua vida com generosidade para serem Jesus no meio de nós, com a sua fragilidade humana, com o seu pecado, mas também com as suas virtudes, com o bem que tem dentro da sua vida, do seu coração, da sua alma. O sacerdote é aquele que nos oferece Jesus, aquele que nos dá Jesus. Ai da igreja que não tem padre, pobre da comunidade que não tem um sacerdote, porque ali não há Eucaristia, porque ali não há Santa Missa, ali não há o perdão dos pecados. E tudo o que se faz na espera, na expectativa do sacerdote. Nós devemos ser muito gratos a Deus pelos nossos padres, rezar muito por eles, para que tenham saúde, para que tenham ânimo, para que tenham coragem, para que não desanimem diante das dificuldades, que são grandes e são imensas. E rezar muito para que nunca falte o sacerdote na nossa igreja. Hoje, a nossa diocese tem a alegria de poder agradecer a Deus os seus 40 seminaristas. É uma graça muito grande para uma diocese pequena como a nossa, em população, que tem um número tão significativo de seminaristas. Isto é uma graça imensa. E nós temos que continuar a rezar, a pedir a Deus que nunca falte na nossa igreja e na nossa vida a presença do Pai, que celebra a Eucaristia para nós, que nos alimenta de Jesus, que perdoa os nossos pecados, que nos batiza, que nos dá o sacramento da unção, que abençoa o casamento, que forma novas famílias. Sem o sacerdote, a igreja se torna precária, se torna empobrecida. A razão é que no nosso país, em tantas regiões, exista tanta gente que deixou a fé católica para seguir as seitas mais loucas que possam existir neste mundo, é a falta de padre, é a ausência do sacerdote. Isto faz com que a comunidade se empobreça a tal ponto que ela perde até a fé. E nós temos que agradecer a Deus, porque temos nas nossas paróquias, em todas elas, padres que são suficientes. E precisamos ainda mais. Nunca deixar de rezar e valorizar o sacerdote. E a última característica desta festa de hoje é esse mandamento do amor fraterno. Aquilo que nós cantamos na aclamação ao Evangelho. Jesus nos diz: eu vos dou um novo mandamento. Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. É um mandamento novo, um amor sem limites, um mandamento que nos leva a ter o coração aberto um para com o outro. Que de fato a igreja seja uma família. Nós não somos um supermercado, nós não somos uma loja de produtos.
a igreja não é um lugar onde nós vamos buscar alguns serviços descomprometidamente. A igreja é a família de Deus. E o que nos une é o amor e a caridade. Irmãos e irmãs, dia em que nós passarmos uns pelos outros, sem nos dar atenção, sem nos dar carinho, afeto e amor, é melhor fechar a porta da igreja e nunca mais pôr os pés dentro da igreja, porque nós nos tornamos mentirosos. O amor é o que nos une, é o laço da comunhão que nos une, o amor de Cristo presente em nós. Quero encerrar esta meditação, esta reflexão, com algumas propostas concretas para o bispo, para os padres e para os fiéis, para todos nós. Primeiro, ter a celebração da Eucaristia como a grande prioridade do domingo. Não faltar nunca a missa, nunca deixar de participar da Santa Missa nos domingos. Segundo, participar da Eucaristia de forma plena e não apenas de uma parte, porque não existe amor parcial, não existe amor pela metade. Ninguém ama pela metade, ou se ama ou não se ama. Portanto, para aqueles que podem comungar, que têm condições, segundo os critérios da igreja para comungar, nunca ficar sem comungar. Mas eu tenho um pecado, eu preciso confessar. Muito bem, mas então vou procurar o perdão de Deus na confissão, antes da missa, para poder comungar a Santa Missa. E para aqueles que por alguma razão não podem comungar, da mesma forma, nunca deixar de participar da Santa Missa dominical. Porque alguém que não pode comungar não é discriminado, não é afastado de Deus, não é alguém que não tem direitos, mas é alguém que não tem condições de comungar. E portanto, isso deve nos levar a um amor ainda maior a Deus, a um esforço ainda maior para poder de verdade não se separar de Deus de forma alguma. Uma terceira sugestão, uma terceira proposta: prolongar a Eucaristia na nossa vida, levar Jesus vivo em nós, para as nossas casas, para o nosso trabalho, para as realidades do nosso dia a dia. As nossas famílias têm que ser igrejas domésticas, onde Deus mora na nossa casa. Quem manda na nossa casa não pode ser a televisão, não pode ser a internet, não pode ser os maus exemplos que entram dentro da nossa casa, destruindo aquilo que nos ensinaram como correto e que continua a ser correto e certo. Temos que ter a coragem, a desvergonha de nos afastar daquilo que nos separa de Deus. O que me afasta de Deus, o que é contra Deus, não serve para mim nem para a minha família. É preciso ter esta coragem. Nós dizemos assim: mas eu às vezes não sei, não tenho muita coragem. Irmãos, no ano passado morreram 50.000 pessoas porque simplesmente eram cristãos. Por causa da fé cristã, foram assassinados, morreram por causa da fé. Mais de 50.000 pessoas. E nós às vezes, acomodados, como que entorpecidos pelo comodismo, por uma fé fácil, não temos a coragem de tomar as atitudes coerentes com aquilo que nós dizemos crer, aquilo que nós dizemos acreditar. A Eucaristia deve ser para nós uma força, para ter coragem de tomar atitudes radicais na nossa vida, nos afastando daquilo que nos afasta de Deus. Uma outra proposta é aquela de não deixar nunca de visitar o Senhor no sacrário. Quantas vezes nós que moramos aqui na cidade, no centro, passamos pela catedral e nós sabemos que Jesus está aqui no sacrário, nem que seja para dizer oi a Jesus, olá Jesus, para rezar o Pai Nosso, Ave Maria, Glória ao Pai, mas nunca perder de vista que nós temos Jesus que mora no meio de nós, está presente entre nós em nossas igrejas. E finalmente,
participar sempre ativamente na celebração da Eucaristia, como é já de praxe aqui na nossa catedral e na nossa diocese. A participação ativa, fervorosa na Santa Missa, nessas celebrações grandes e também nas missas de domingo. Irmãos e irmãs, agradeçamos a Deus este grande dom que é a Eucaristia e procuremos fazer com que esta Quinta-feira Santa seja sempre uma retomada da nossa vida de cristãos, do nosso amor a Jesus presente com o seu corpo e o sangue no meio de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.
irmãs, elevemos as nossas súplicas ao Senhor Jesus, que lavou os pés aos apóstolos e nos deu o sacerdócio e a Eucaristia. E depois de cada prece, digamos com toda a confiança: Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Pela Igreja, fundada pelos apóstolos e pelas comunidades locais que lhe sucederam, para que celebrem santamente a Eucaristia, oremos, irmãos. Cristo, tende piedade de nós. Pelo Papa Francisco, pelos bispos, com carinho nosso Dom Antônio, presbíteros e diáconos, escolhidos para o sacerdócio e o ministério, para que façam o que Jesus fez aos seus discípulos, oremos, irmãos. Cristo, tende piedade de nós. Por todos nós que celebramos esta Páscoa, para que a comunhão do corpo e sangue de Jesus nos leve um dia a participar na Páscoa eterna, oremos, irmãos. Cristo, tende piedade de nós. Queremos também pedir pelos doentes, e eles são bastante, que Jesus, o pão da vida, a Eucaristia, não falte a ninguém, e as famílias acolham seus idosos e enfermos com carinho, porque essa é a vontade e o mandamento da lei de Deus. Oremos, irmãos. Cristo, tende piedade de nós. Pelos nossos falecidos, que são a nossa saudade, Senhor, bondoso Deus, acolhei na vossa casa nossos entes queridos, que hoje recordamos nesta celebração. Abrace a todos na vossa paz e conceda a eles a luz eterna. Oremos, irmãos. Cristo, tende piedade de nós. Queremos também pedir muitas e santas vocações. Para isso vamos rezar, pedindo ao nosso pastor maior que nos envie muitos operários para a sua igreja. A oração pelas vocações. Jesus, Mestre Divino, que chamaste os apóstolos a vos seguirem, continuai a passar pelos nossos caminhos, pelas nossas famílias, pelas nossas escolas, e continuai a repetir o convite a muitos de nossos jovens. Dai coragem às pessoas convidadas, dai força para que vos sejam fiéis, como apóstolos e leigos, como sacerdotes, como religiosos e religiosas, para o bem do povo de Deus e de toda a humanidade. Amém. Senhor Jesus Cristo, que nos deixastes o mandamento novo do amor, e por herança a vossa Igreja e a Eucaristia, dai-nos a graça, ao celebrarmos esta ceia santíssima, de passar convosco deste mundo para o Pai. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. O grande ofertório foi o de nosso Senhor, e hoje façamos em profundo espírito de caridade.
Orai, irmãos e irmãs, para que nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos esse sacrifício, para a glória do seu nome, para nosso bem e de toda a Santa Igreja. Concedei-nos, ó Deus, a graça de participar dignamente da Eucaristia, pois todas as vezes que celebramos este sacrifício, em memória do vosso Filho, torna-se presente a nossa redenção, por Cristo Senhor nosso. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação, dar-vos graças sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo Senhor nosso. Ele, verdadeiro sacerdote, oferecendo-se a vós pela nossa salvação, instituiu o sacrifício da nova aliança e mandou que o celebrássemos em sua memória. Sua carne imolada por nós é o alimento que nos fortalece. Seu sangue por nós derramado é a bebida que nos purifica. Por essa razão, os anjos do céu, as mulheres e os homens da terra, unidos a todas as criaturas, proclamamos jubilosos vossa glória, cantando a uma só voz. Pai de misericórdia, a quem sobem nossos louvores, nós vos pedimos por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que abençoeis estas oferendas apresentadas ao vosso altar. Abençoai nossa oferenda ao Senhor. Nós as oferecemos pela vossa Igreja Santa e Católica. Concedei-lhe paz e proteção, unindo-a num só corpo e governando-a por toda a terra. Nós as oferecemos também pelo vosso servo, o Papa Francisco, por mim, vosso indigno servo, e por todos os que guardam a fé que receberam dos apóstolos. Conservai a vossa Igreja sempre unida. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas, e de todos os que circundam este altar, os quais conheceis a fidelidade e a dedicação em vos servir. Eles os oferecem conosco este sacrifício de louvor, por si e por todos os seus.
Elevam a vós as suas preces para alcançar o perdão de suas faltas, a segurança em suas vidas e a salvação que esperam. Lembrai-vos, ó Pai, de vossos filhos. Em comunhão com toda a Igreja, celebramos este dia santo em que nosso Senhor Jesus Cristo foi entregue por nós. E veneramos a sempre Virgem Maria, Mãe de nosso Deus e Senhor Jesus Cristo, e também São José, esposo de Maria, os santos apóstolos e mártires, Pedro e Paulo, André, Tiago e João, Tomé, Tiago e Filipe, Bartolomeu e Mateus, Simão e Tadeu, Lino, Cleto, Clemente, Sisto, Cornélio e Cipriano, Lourenço e Crisóstomo, João e Paulo, Cosme e Damião e todos os vossos santos. Em comunhão com toda a Igreja, aqui estamos. Recebei, ó Pai, com bondade, a oferenda dos vossos servos e de toda a vossa família, em memória do dia em que nosso Senhor Jesus Cristo entregou aos seus discípulos para que o celebrassem, o mistério do seu corpo e do seu sangue. Dai-nos sempre a vossa paz, livrai-nos da condenação e acolhei-nos entre os vossos eleitos, por Cristo Senhor nosso. Amém. Dignai-vos, ó Pai, aceitar e santificar estas oferendas, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, nosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Na noite em que ia ser entregue para padecer pela salvação de todos, isto é, hoje, ele tomou o pão em suas mãos, elevou os olhos a vós, ó Pai, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Todas as vezes que comemos esse pão e bebemos esse cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos a vossa vinda. Celebrando, pois, a memória da paixão do vosso Filho, da sua ressurreição dentre os mortos e gloriosa ascensão aos céus, nós, vossos servos, e também vosso povo santo, vos oferecemos, ó Pai, dentre os bens que nos destes, o sacrifício perfeito e santo, pão da vida eterna e cálice da salvação. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Recebei, ó Pai, esta oferenda, como recebestes a oferta de Abel, o sacrifício de Abraão e os dons de Melquisedeque. Nós vos suplicamos que ela seja levada à vossa presença, para que ao participarmos deste altar,
recebendo o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos de todas as graças e bênçãos do céu. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas, e lembrai os falecidos e falecidas, que partiram desta vida e marcados no sinal da fé, a eles e a todos os que adormeceram no Cristo, concedei a fidelidade, a felicidade e a luz e a paz por Cristo nosso Senhor. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. E a todos nós, pecadores, que confiamos na vossa imensa misericórdia, concedei, não por nossos méritos, mas por vossa vontade, o convívio dos apóstolos e mártires, João, Batista e Estevão, Matias e Barnabé, Inácio, Alexandre, Marcelino e Pedro, Felicidade e Perpétua, Águida e Lúcia, Inês, Cecília e Anastácia, e todos os vossos santos e santas, por Cristo nosso Senhor. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por ele não cessais de criar e santificar estes bens e distribuí-los entre nós. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Antes de participar do banquete da Eucaristia, sinal de reconciliação e vínculo de união fraterna, rezemos juntos como o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso reino, poder e glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos livre. Irmãos e irmãs, saudai-vos no amor de Cristo Jesus.
Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de tua empresa em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. A Eucaristia é o grande mandamento de amor de nosso Senhor. Aproximemo-nos para comungar, se preparados. Gostaria de avisar a todos, a Sagrada Comunhão, nesta Quinta-feira Santa, vai ser dada nas duas espécies do corpo e do sangue de Jesus. Ou seja, haverá a intinção da comunhão no sangue de Cristo e por isso a gente recebe a comunhão diretamente na boca, não se estende a mão para receber. Se alguém não pode receber a comunhão no corpo e no sangue de Cristo, somente a comunhão com o pão consagrado, aí então avise o ministro, estenda a mão e ele colocará a comunhão sem atingir o sangue de Cristo. Pode ser que alguém não possa receber.
Oremos. Ó Deus Todo-Poderoso, que hoje nos renovastes pela ceia do vosso Filho, dai-nos ser eternamente saciados na ceia do vosso reino, por Cristo Senhor nosso. Nós agora vamos proceder ao encerramento desta Santa Missa, que consta de um ato, de uma procissão eucarística até o chamado altar da reposição, onde o Senhor ficará em oração esta noite até meia-noite, depois amanhã durante o dia até o momento da celebração das 3 horas da tarde. Depois, se nós levarmos o Senhor até o altar da reposição, a igreja toda será desnudada, os altares serão desnudados, serão tiradas as toalhas, as velas, as flores, tudo já como uma preparação para a celebração da manhã, esta noite na qual o Senhor passou em vigília de oração. Esta noite na qual o Senhor foi entregue àqueles que o mataram, a igreja também se despe de toda a sua beleza, de toda a visibilidade para significar este momento de despojamento. Depois, durante o dia de amanhã, haverá confissões aqui na Catedral. Todos os momentos que a Catedral vai estar aberta, sempre haverá um sacerdote para atender a confissão daqueles que quiserem, e nós somos convidados a participar da cerimônia das 3 da tarde, essa cerimônia que é a cerimônia central da Sexta-feira Santa. Amanhã não há missa, é o único dia no qual a igreja não realiza, não celebra o sacrifício do Senhor. E depois à noite haverá também a programação do momento de reflexão e tudo isso aqui na frente da Catedral a partir das 19h30. Hoje também, imediatamente depois da missa, o Padre Monsenhor Leonir me lembra, já estarão 2 padres aqui na Catedral à disposição para o atendimento de confissões. Eu quero assim muito especialmente agradecer o Padre Leonir e na pessoa dele, os padres, que este ano se dedicaram, todos os anos é assim, não, na verdade não é só este ano, mas especialmente este ano se dedicaram muito às confissões, muito. É uma atitude muito bonita dos nossos padres, essa disponibilidade para a confissão, para dar o perdão dos pecados. Então, é importante salientar esse aspecto tão importante na vida da igreja, de um sacramento que é tão descuidado, tão deixado de lado. Aqui, da parte dos padres, há um zelo, um cuidado muito grande com isso. Então fica este aviso para aqueles que ainda precisam confessar. Após a missa de hoje, haverá 2 padres até meia-noite. Depois, amanhã, também durante o dia, haverá padres para confessar. E amanhã a cerimônia central, às 3 horas da tarde, aqui na Catedral Diocesana. Nós vamos fazer uma procissão eucarística, com os cânticos eucarísticos. Tradicionalmente, a gente permanece de joelhos, aqueles que puderem. Naturalmente, quem não pode, não permaneça de pé, sentado, como achar melhor. Mas aqueles que puderem, é o momento de adoração também ao Santíssimo Sacramento.